Ele aconteceu em 1952, em algum outro lugar? Aconteceu em 52, o Fluminense foi campeão. Onde, e o Fluminense também se considera campeão mundial? O Fluminense também se considera. Exatamente. E 53 Só que também, ele não defende o Fluminense. Não, nós estamos... Vocês estão falando do 51, não 52. Não tinha critério nenhum para aquele Mundial de 51. Calma, gente, um por vez. Em 53 teve também o Mundialito da Venezuela, quem ganhou foi o Corinthians. Não é Mundialito da Venezuela, percebe? Em todo lugar tem um torneio de Paris, por exemplo, que é um torneio super importante, que o Santos ganhou 2 vezes. Ele vai requerer também. Teve a Trifita Azul, que é portuguesa. Vai requerer também. Lógico. Deixa só você. Pergunte. Em 99, quando o Palmeiras foi disputar o Mundial contra o Manchester, havia uma campanha dizendo, pô, o Palmeiras É onde eu ia chegar. Veja, o Palmeiras só começou com essa história de fax da FIFA depois que o Corinthians ganhou um campeonato mundial. O Aldo Ravelo, que quando era ministro. Para não ficar... Para não ficar para trás. Foi Mustafa. Então eu acho assim, eu nunca vi, sério, pode ser até que esteja enganado, mas eu nunca vi o Fluminense pleitear um título mundial por fax. Nunca vi o Corinthians pleitear o título do Mundialito da Venezuela e outros clubes que ganharam torneios importantes no exterior ou aqui, né? Então, me parece já há muito tempo, assim, que é uma coisa meio pequena do Palmeiras, essa história de querer ficar insistindo que é campeão mundial, que é campeão internacional, não querer ser rebaixado, gente. É a mesma coisa, gente. Não tem mundial, uma hora, pode ser que lute em campo para ganhar um. Flavinho, eu só queria acrescentar aqui com relação à FIFA, porque a FIFA ela coloca até de forma desmembrada no próprio site. Não é que ela desvincula a Copa Intercontinental, que é aquela Copa formada pelo campeão europeu e o campeão sul-americano. Ela coloca no seu site, porque agora ela unificou os títulos também. Ela reconhece esse torneio. Inclusive, se você entrar no site do Barcelona, do Real Madrid... Então não é só a partir de 2000? Não é isso, Pascoal. Só para perguntar. A FIFA, por ela não ter, antigamente, a organização desse torneio, da Copa Intercontinental, não era um torneio oficial da FIFA. Era uma montadora japonesa que pagava lá para fazer esse torneio, juntava o campeão europeu e o campeão sul-americano. Mas a FIFA agora, ela reconhece esse título também e está discriminado no site dela como Copa Intercontinental. Assim como se você entrar no site do Real Madrid, do Barcelona, dos times europeus, eles também colocam os que ganharam a Copa Intercontinental, está descrito como Intercontinental, e o Mundial depois de 2000, quando a FIFA passou a organizar, como Mundial de Clubes. E você só pode, por mais que eu entenda também, como o Sormani já frisou algumas vezes, que os dois continentes mais fortes são a América do Sul e a Europa, mas a gente quando fala de Mundial, tem que envolver todos os continentes. Copa do Mundo é assim, gente. A Copa do Mundo não é porque ela teve um hiato durante algum tempo também, 30. A segunda 34, 38, aí a Copa voltou a ser realizada. Mas ok, só voltou a ser realizada. Sim, mas por causa da guerra, mano. Mas tudo bem, Sormani. Tudo bem. Houve um motivo. Não havia motivo nenhum. Não tinha motivo nenhum. Para em 2001 a FIFA não ter feito o Mundial. Independe do 2002, 2003, não tinha motivo nenhum. Independente do motivo, houve o hiato. E não é porque houve esse hiato. Como independente do motivo? Das Copas do Mundo. Como independente do motivo? Gente, eu estou colocando aqui que houve um período de recesso. Por causa da Segunda Guerra. Independente do hiato. Por causa da Segunda Guerra. Ninguém vai falar que as 3 primeiras Copas do Mundo não valeram. Não. Mas é óbvio. Não, aí eu vou discordar. A primeira Copa do Mundo não tinha time africano. A primeira Copa do Mundo de 54. Fábio Sormani, então não vale porque não tinha time africano. A primeira Copa do Mundo, deixa eu lançar eliminatória. Você sabia disso que foi por convite? Sim. Você vai descredenciar então o Uruguai? Pois é. Exatamente. Então não valeu a primeira Copa do Mundo. Claro que valeu. O critério foi convite, Sormani. Sim, mas ainda havia um critério. Havia um critério. Antes do torneio, havia um critério. O torneio prosseguiu. O torneio não morreu. O Corinthians foi campeão em 2000 de um torneio que não existiu mais. Foi o embrião que não existiu. Exatamente. A própria FIFA, no site dela, colocava como torneio experimental. Depois ela pegou e mudou. Ela mesma mudou para o torneio oficial. A primeira Copa do Mundo foi experimental também. Gente, é o seguinte. A gente convida campeão do Japão, campeão da África, da Oceania e do Oriente Médio. Time da América do Sul e da Europa não pode ser convidado. O cara tem que ganhar no campo. Se não ganhar no campo, entra como menininha nesse negócio. Só um minuto. É minha opinião. Só um negócio. Eu discordo. Pera! A Daniela vai falar. Espera, Daniela. Espera que você vai falar. Não, quero saber que história é essa de menininha. Espera, Daniela, você vai falar. Eu só preciso colocar uma nova enquete. Antes, só falando, mano, nesse assunto, você tá errado. Com relação a quê? Não, o hiato não interessa. É uma Segunda Guerra Mundial. Eu não falei que não interessa o motivo. Eu falei, houve um hiato. Não, houve um hiato porque teve uma Segunda Guerra Mundial. Sim, houve, de fato. Vamos para essa enquete aqui. Hiato também. Calma. Qual mundial vale mais?
Hashtag FSR o quê? Corinthians 2000. FSR Corinthians 2000. Hashtag FSR Palmeiras 51. Antes 1951. Antes da Daniela responder, só para responder a enquete, qual mundial vale mais, meu menino? O que tá no site da FIFA hoje. Se você entrar lá, você pode ver. O do Corinthians de 2000, óbvio. Mundial 2000. Não tem o dois? Calma. Daniela Boaventura, só para responder a enquete primeiro, qual vale mais? Um não pode invalidar o outro. Os dois são iguais. Daniela, responda a enquete. Mas essa enquete é um absurdo. Um não pode invalidar o outro. Se a FIFA reconhece os dois têm que ser reconhecidos igual. Os dois foram organizados pela FIFA e Rafael Prats, qual mundial vale mais? Palmeiras 51. Ô, Flávio Gomes. Mas não é mundial. Acho que nenhum dos dois, mas se tivesse de escolher um, esse do Corinthians de 2000, porque o torneio existia com esse nome, o Campeonato Mundial, e tinha o campeão da Libertadores e tinha o campeão da do Palmeiras também, qual vale mais? Eu me abstenho, eu não vou votar. Pra mim, nenhum dos dois. Tá, Zé, pipocado aqui. Não, qual vale mais? pipocada não. Qual vale mais? o 51 do Palmeiras. Então tá, deu o Mano e Flavinho o Corinthians, Pascoal e Rafael Prats o Palmeiras e 2 votos para hashtag FSL. E a Dani votou também. A Daniela não pipocou. Os dois são iguais. Os dois são iguais. Mas fala o que você ia falar, Daniela Boaventura. Não, era só um puxão de orelha no Sormani, mas já passou. Já foi. Bom, o que você Por que vale mais o do Mundial de 50? Gente, a gente tem que elaborar a seguinte situação. O Brasil em 50 saiu de uma derrota na Copa do Mundo do ano de 50. Ganhamos no Maracanã. Quem ganhou? Você jogou? O Brasil perdeu a Copa de 50. Nós outros ganhamos. Uruguai. Ah, Celeste, você estava com o Vidúlio Varela, com o Didier, você estava com os caras lá. Gigia. Gigia. Como é que fala, senhor mãe? Gigia. Eu falei a minha vida inteira errado, desculpa. Aí é o seguinte, fez o torneio mundial de 51, organizado pela FIFA, troféu entregue pelo presidente da FIFA, que era nada mais, nada menos que o nome do troféu, que sumiu com a taça Gilles Guimê, desapareceu, ninguém sabe onde foi parar. Então, Gilles Guimê... Virou anel. Gilles Guimê entregou o troféu, foi uma comoção no país, a FIFA reconhece com 2 documentos oficiais e a gente não quer reconhecer. Nós, jornalistas, eu me incluo, porque eu achei que é o seguinte, mesmo eu não achando, se vocês acharem todos que são, eu vou ficar com vocês. Isso é democracia. Tem a sua opinião. A minha opinião é diferente, mas se ela eu sou a favor da democracia e vou defender o direito de todos de dizerem aquilo que acham que deve ser dito. Agora, para mim, se aquele valeu, esse aqui vale. E o primeiro foi o de 51. É só isso. 52 teve outro, 53 teve outro. Teve uma sequência. 53 não teve. Uma pergunta. Teve um mundialito lá. Não. Uma pergunta Aqueles modos só 2. Uma pergunta só de curiosidade. O senhor está no jornalismo há quantos anos? Ah, Benjamin, já há algum tempo. Uns 35? 35 para 36 anos. Digamos mais? que nos primeiros... 36, não sei quanto mais. Digamos que nos primeiros 30 anos de carreira, quantas vezes você citou, vou falar agora do Palmeiras no Mundial de 51... Eu posso dizer para você que nos primeiros 20, 25 anos da minha carreira, nenhuma vez. E por quê? Nenhuma vez. Porque isso não era rememorado, o Palmeiras não tinha isso como uma grande comemoração. O Palmeiras tinha muitos outros títulos para reverenciar. O título mundial começou a ganhar evidência depois que o São Paulo começou a conquistar os títulos e a partir daí as coisas foram diferenciadas. Confesso para você que o título mundial e a conquista da Libertadores da América, ela começou a ser supervalorizada, hipervalorizada depois do São Paulo Futebol Clube. Olha, por enquanto a pesquisa aí qual mundial vale mais, o FSR Palmeiras 1951 ganhando de goleada de hashtag FSR Corinthians 2000, tá? Por enquanto 69% pro Mundial de 51 do Palmeiras contra 31% do Corinthians de 2000. Bem, já acho que não dá pra brigar contra fatos, cara. Se existe uma entidade que regulamenta o futebol mundial, chamada FIFA, essa entidade já tem que ser respeitada. E se ela organiza o campeonato senão quem vai dar o valor minerva do que vale na vida dele? Mas a questão é essa, Rafael. Mas, mano, se ela organizou esse torneio... Não, mas o meu problema não é a FIFA reconhecer. O meu problema é com que a FIFA não reconhecia antes. Ô, Rafael. É isso que eu falei. Você vai falar que o Pelé, o Zico e o Renato Gaúcho não são campeões do mundo? A questão não é essa, É isso que eu Rafael. falar. A questão não é essa. A questão é a seguinte, o Palmeiras ele tá na dele de poder fazer validar. Ok. O Palmeiras ele tem que entregar toda a documentação que ele tem para fazer com que a FIFA reveja seu conceito e apresente no site também que o Palmeiras foi campeão do mundo. A FIFA ela fez isso com as competições intercontinentais e agora constam no site como um torneio, teoricamente, que não foi organizado pela FIFA, mas está lá. Se você entrar, você pode ver lá.
Título intercontinental, vai aparecer as edições e os respectivos campeões e os vice-campeões. Essa entidade máxima do futebol, ela tem que ser respeitada, gente. Senão, daqui a pouco aí quem vai ditar as regras aqui são os torcedores. Se a FIFA determina que existe uma competição que é nomeada de mundial, que envolve todos os continentes, o que é o critério mais óbvio para se chamar de mundial, essa entidade tem que ser respeitada. O Palmeiras ele está na dele, está apresentando as documentações, recebeu uma notificação, um documento que teoricamente valida, ok, vamos aguardar para ver o desfecho dessa história e a partir do momento que constar no site da FIFA também, passa a valer. Assim como a CBF unificou os campeonatos, o Gomes Pedrosa com o Campeonato Brasileiro, é tudo Campeonato Brasileiro. O outro, ele tinha o mesmo valor de Campeonato Brasileiro, sim, mas não davam para falar que era o mesmo time. Você convenceu o seu mãe, então por que... Então, mano, só me explica. A FIFA, o Jerome Val, dei minha opinião. O Jerome Val não era o secretário-geral da FIFA? Sim. Por que ele enviou o documento para o Palmeiras dizendo do título de 51? Por que ele enviou o documento do título de reconhecendo 51? o título de 51. Mas, ô Pascoal, a partir do momento que o presidente da FIFA vai lá, assina... a partir do momento que o presidente da FIFA vai lá e assina o documento reconhecendo, ele tem que colocar isso no site. Posso falar uma coisa, mano? Mas o site não é a verdade no mundo, como se fosse o site não é a verdade no mundo. Não, tá de brincadeira. A verdade o site no da mundo. FIFA, Pascoal, é como se fosse um diário oficial do futebol. Quarta-feira passada, diário oficial do futebol. Mano, o mundo não começou quarta-feira passada. Deixa eu falar um negocinho, Pera um Bruno. pouquinho. Mano, você tá fazendo assumindo a postura legalista aqui. Óbvio. É a FIFA, Eu sou legalista. é a FIFA. Eu sou a favor de regras. Ok, então se é a FIFA... Digamos que não existisse a internet, tá bom? Estamos no mundo... Mas não trabalha com C, existe internet. Não, mas pera um pouquinho. Por que não? Digamos que não existisse vamos energia elétrica. Você não estaria assistindo o programa hoje. E eu não tenho sardinha pra puxar, porque eu acho que nenhum nem outro foi campeão do mundo. Tá? Aqui foi a portuguesa, a primeira campeã do mundo. Eu acho duas picaretagens explícitas. Não tem picaretagem nenhuma. A FIFA organizou o campeonato de 51 e organizou em 2000. Não tem nada, ela que organizou. Na ótica do Mano, não foi ninguém. Seguindo o raciocínio humano, digamos que não existe internet. Deu errado quando o cara inventou a internet, não conectou essa porcaria, não existe site. Não existe site. Mas existem documentos, existe papel. Se o Palmeiras recebeu um papel com um carimbo da FIFA dizendo que é campeão do mundo, por que esse papel pra você não vale e o site vale? Não é porque o papel não vale, Flavinho. É porque muitas vezes, volto a falar aqui, uma lei ela só entra em vigor de fato quando ela é anunciada no diário oficial. Mano, mas é verdade, precisa não ser tem diário oficial. Desculpa, não tem diário oficial. Não tem, de novo, hipoteticamente não existe internet. Ele não tá tem te acuando e você não, muito pelo contrário. Tem site. Já que é dessa forma, o Corinthians ele é tricampeão do mundo, porque aquele mundialito da Venezuela tem o mesmo valor legal. Mas recebeu muda a nomenclatura do fato, passa a não ser Copa Rio de 51. Não é questão disso, Flavinho, mas a partir do momento que você começar a ressuscitar uma série de torneios que a FIFA não reconhecia, todo mundo daqui a pouco vai ter 10 mundiais. Gente, o Corinthians pode alegar também que nessa Copa do Mundo da Venezuela, o mundialito que aconteceu ali, teve o mesmo valor do Mundial do Palmeiras de 51. Simples assim. Eu acho que abre-se um precedente muito grande com essa história toda aí do Palmeiras. Porque o Corinthians pode requerer esse mundialito, o Santos pode requerer o bicampeonato do torneio de Paris, a Portuguesa pode requerer o Trifita Azul, o Fluminense pode requerer o Campeonato 52 e vai virar uma zona. Pois é. Vai virar uma zona. Só queria e outra coisa, o fato de a FIFA dizer isso ou aquilo, pra mim não significa muito tudo. Pra mim não é isso. Gente, pelo amor de Deus, imagina alguém tem que balizar o futebol. Imagina você vivendo num país onde haja um estado de exceção. Tudo que aquele governo ditatorial dizer vale, aos olhos dele vale, mas aos olhos do povo não vale. Mas como ele tem a arma na mão, ele controla a nação e o povo. Quando ele sai, tudo que ele fez acaba. Então não existe nada mais importante do que a história. Isso é muito mais importante do que o site da FIFA. Acabou. Então o Palmeiras é campeão mundial. Lógico que não. Claro que sim. Claro que sim. Porque naquela época ninguém falou isso. A Europa não repercutiu isso. Pega os jornais repercutiu isso. Não tinha site, tinha jornais. Até agora vocês falaram, eu tava ouvindo. Você interrompe todo mundo. Gente, é o seguinte. Para ser campeão mundial, tem que trilhar o caminho de Santiago de Compostela. Perfeito. Se não trilhar, não tem valor. Tem que ganhar Libertadores. E o campeão europeu tem que ganhar a Champions League. Se não ganhar, é coisa de menininha. Não vale. Para com esse negócio de vou embora desse programa se você continuar, hein? O quê? Tô falando que eu vou embora desse programa se o Sormani continuar com esse negócio de coisa de menininha.
Você foi machista. Segunda vez, né? Você foi machista agora. Pela segunda vez. Só para dizer, o Sormani diz o seguinte: se não tiver time sul-americano, não vale. No torneio disputado pelo Palmeiras em 51, tinha Vasco da Gama, Palmeiras e Nacional. Eu não falei isso. Eram os representantes sul-americanos. Mas não falei isso. Aí os representantes da Europa. Você tá deturpando o que ele falou. Ele está tentando deturpar o que eu falei. Para tentar ver se ele consegue um embasamento para essa teoria frágil dentro do Mundial de 51 do Palmeiras. Está escrito aqui, ó. Gente, o Palmeiras é grande demais. Você não vai o Palmeiras é gigantesco. O Palmeiras tem uma história nesse futebol que poucos times têm. Poucos times têm. O Palmeiras não precisa disso. Ganhar o Mundial de favor, de lambuja, de esmola. Isso é esmola. O Palmeiras não precisa de esmola. Não, o Palmeiras vai ganhar no campo da Libertadores, vai pro Mundial e vai ganhar. Aí vai valer. Aí vai valer. Agora, ele te interrompeu por quê? Porque você deturpou o que ele falou. Não, então ele tinha direito. Jerome Volk escreve o seguinte: depois do grande sucesso da Copa número de 50 no Brasil, a FIFA resolveu, visando elevar a qualidade técnica do esporte, a Copa Rio 51, na qual os seguintes times qualificados passaram a exibir o melhor nível do futebol do clube já visto, e aí apresenta a relação dos clubes. E diz aqui: além de garantir uma excelente organização do evento, o Brasil também pôde orgulhosamente ver um clube brasileiro, Sociedade Esportiva Palmeiras, vencer a final do Campeonato Mundial contra o Juventus. Quer dizer, Jerome Valk. Onde é que ele está? Tá na Suíça. Na prisão. Tá na prisão. O cara só não vai preso porque ele é fugido. Tá o cara é fugitivo da lei. O cara é fugitivo. Você usa o argumento de um fugitivo da lei para reconhecer o Mundial pro Palmeiras. Gente, o Palmeiras não precisa de esmola. O Palmeiras não precisa de esmola. Ele é gigantesco. Ele é grande demais. Que lute no campo para ganhar. Que lute, como fez em 2000 e 99. E não deu, porque o Marcos falhou. Porque se o Marcos não tivesse falhado, talvez tivesse dado. Talvez. É isso que o Palmeiras tem que fazer. Ganhar uma Libertadores, de novo, que ele já tem uma. Ele já tem uma. Assim como o Corinthians também só tem uma. Só tem uma. Então, o Palmeiras ganha de novo a Libertadores. Que é mais difícil vai que para as Conchichina, pros quintos dos infernos, que a tal da FIFA vai determinar onde é que vai ser o campeonato. Olha. Ganha lá e acabou. Ninguém mais vai falar nada. Porque o Palmeiras é motivo de chacota, de gozação em tudo quanto é lugar, por causa desse maldito Mundial, gente. Todo mundo vê na internet aí, eu recebo todo dia no WhatsApp, gozação em cima desse Mundial. Isso é verdade. Gente, ninguém reconhece isso. O Palmeiras precisa parar com isso. O Palmeiras é grande demais. Palmeiras, por favor, acorde. Acorde. Olha o que vocês estão fazendo com o nome do Palmeiras, gente. Olha o que vocês estão fazendo. As pessoas estão pedindo para você um pouco mais de veemência. Porque o argumento dele foi veemente. Eu não vou. Mas seja veemente. Eu não vou gritar com o senhor, mas não vou gritar, mas eu sou brigando com você. Não, pelo amor de Deus. Ele está dizendo o seguinte: que o Jerome Valk está não consigo pegar o tablet. Tá com pedido de prisão lá na Suíça. Mas ele era o secretário-geral da FIFA. Foi ele quem mandou o documento para o Palmeiras. Ninguém o obrigou a assinar o documento. Ele mandou o documento de reconhecimento. Então, gente, o título mundial de 51 é só você fazer uma pesquisa. Se você tem interesse, por favor, faça uma pesquisa nos jornais da época. Não tinha site, infelizmente, em 51. Mas peguem os jornais da época, vejam lá. Se tiverem curiosidade, podem ir até a sala de troféus lá do Palmeiras. Está lá tudo estampado da conquista do Mundial. Tá tudo lá. Agora, é apenas o meu reconhecimento. Como eu entendo que o Corinthians também foi campeão em 2000, eu entendo que o Palmeiras foi campeão em 51. É só porque nós estamos abordando só esses dois aspectos. E nós poderíamos abordar outros aspectos, mas nós estamos abordando Corinthians e Palmeiras dos títulos de 2051. No meu entendimento, os dois foram campeões, em 2000 e em 51. O Sormani pensa que não. O meu pensamento é diferente do dele. É só isso, só isso. O mesmo presidente da FIFA que entregou o troféu para o Corinthians, né? O presidente da FIFA, o presidente, não a pessoa. Na época era o Blatter. O Blatter, como diz o Sormani, está lá procurado, os cambal de Madureira. Está lá o Blatter, entregou o troféu. O outro era o cara que organizou o Mundial. O cara que teve a visão de construir. Quem organizou? Gilles Rimet. Em 51?
Eu não estou perguntando, eu não sei. Tô perguntando. O cara que Quem organizou a FIFA? Eu só perguntei. Quem organizou o Campeonato 51 foi a FIFA. Não foi a FIFA. Claro que está escrito aqui. Não foi a FIFA. Está aqui, isso aqui. Não foi a FIFA. Vou ler de novo. Você quer que eu leia de novo? Quem organizou o Rafael Prado? Não foi a 51 FIFA. foi a FIFA. Está escrito aqui. Não foi a FIFA. Pascoal falou aí que foi a Não FIFA. foi o Brasil organizou esse torneio para acabar com a depressão que havia nesse país por conta da perda do título de 50 no Maracanã. Não é perca. Pera. Não é perca. Pera. É peixe. Pera. Fala de comércio de novo. O Brasil organizou esse campeonato para acabar com a depressão que tomou conta nesse país por conta da perda, e não perca, da perda do título de 50 para o Uruguai no Maracanã. Foi isso que Você aconteceu. viu o estrago que nós fizemos no Brasil? Que nós, você Fizemos jogou aqui, onde? pau, pum. Oi, eu sou Rafael uruguaio. Prado, Você jogou no Bahia? Nasci na Ô, fronteira. Benja, não, assim, a minha discordância em relação. Eu concordo com o Sormani, essa história do clube ficar brigando pro reconhecimento de um título, porque a FIFA não chancelou, deixou de chancelar, isso aí pra mim não muda nada. A minha discordância é a seguinte: organizar o futebol não é inventar o futebol. Uma coisa é a FIFA ser organizadora, ser uma entidade que deu super certo em relação aos países filiados, isso aí ok. Ok, não dá pra gente discutir, a gente pode discutir em relação a dirigentes, o que a FIFA fez nos últimos anos, acusação, etc. O que eu não concordo é assim, ó, a FIFA determinou isso, então isso aqui virou verdade, ponto final. Exatamente. A Isso história que eu não concordo. muito mais forte do que Rafael, isso. só pera um pouquinho, Aí deixa você- eu falar agora. Porque eu sou o especialista em encontrar as contradições. Nesse Você é quase um promotor, né? Por essa linha de raciocínio, que aliás é compartilhada pelo Sormani, que diz que é a história que vale, afinal de Não é contas... só a história, mas a Peraí. história tem um peso Não, mas a muito história grande. tem um peso muito grande. Lógico, Você vê, o claro. Santos, os torneios intercontinentais, que também no começo não tinha Toyota, era uma Não coisa era, meio... jogava na Europa, Era outra uma aqui. coisa, eu nem Os dois sei, eu nem torneios que o Santos sei ganhou, jogou na Europa e jogou aqui. nem sei quem Maracanã. organizava, não sei qual era a entidade jurídica que organizava também esse não troço sei. aí, entendeu? Era um torneio assim, vamos lá, quem combinava esse troço? Era a Confederação Não sei. Sul-Americana, com Não o cara sei. da Europa? Não Não sei sei. quem combinava Que é esse negócio, totalmente né? compreensível, porque o futebol, ele não era Não, mas o que eu quero... um negócio, ele não era uma coisa tinha, organizada. mas ainda assim, Não tinha, ainda gente. assim, aí você pega, por exemplo, as Libertadores Aí vai que o Santos as ganhou, contradições. a própria Libertadores era um torneio curto, bem curto. O Santos ganhou uma Libertadores com 4 jogos. Quando ele foi bicampeão. Exato. Ele já entrou na semifinal por Então, ter sido assim, campeão era uma anterior. coisa meio... Vamos fazer isso aí e tal. Mas, pô, tem a história. Você não pode ignorar a história, de forma alguma. Você não pode ignorar a história. Então, você pega todas as Libertadores dos anos 60, a partir de 1960, existe uma história por trás da construção desse torneio e depois também daquilo que a gente chamava de Mundial. Respeitando a história, e você voltando para 1951 e pegando os jornais de época e o porte desse torneio, talvez a história também possa atribuir a esse torneio Então, um você tá caráter mudando de de ideia. ideia. Por isso que eu Falou estou que falando. você- Eu então- estou aqui tentando contrapor argumentos, entendeu? Porque, por exemplo, o Mano é o legalista, tem que ter o carimbo da FIFA e tal. O Sormani já traz à tona a necessidade de se respeitar a história do futebol. Eu concordo com ambos. Eu acho que, de novo, eu acho que nenhum dos dois é campeão do mundo. Eu acho que ele torneio de 2000, até a presença do Corinthians, pra mim, é muito questionável. Pô, por que o Corinthians? O Mano vai falar, já sei, nem precisa falar. Nem precisa falar. Não nem, é, eu sei, é a mas nem precisa falar. razão pelo qual o Corinthians Eu participou sei, do torneio. mas nem precisa falar. Representando o Porque Corinthians. poderia ser o campeão brasileiro em 99. Não, o Corinthians ele foi em 98 e 99. Quem deveria ter participado dessa competição no lugar do Vasco Era o Palmeiras, que era o campeão da Libertadores. Era o Palmeiras, porque aí o Mustafa, ele perdeu uma briga política pro Eurico Miranda e quem entrou foi o Vasco. Aí o Mustafa tinha feito um acordo com a FIFA que o Palmeiras participaria no outro. E não houve esse outro. Então como, Só em você, 2005. então, como você percebe, assim, a presença do Corinthians nesse torneio, ela é muito questionável. A do Corinthians não, a do Vasco. O Corinthians foi bicampeão brasileiro, 98 e 99. Porque- Era o porque representante do tinha país. uma das duas. Quem era o atual campeão brasileiro? O Corinthians. Ele foi campeão em 98 e 99. Desculpa, que era campeão brasileiro. Sul-americano era o Palmeiras. Sul-americano. Palmeiras. Era o Palmeiras, esse que não não, tinha não, entendido. Mas eram dois, pelo regulamento, eram Sim, aí- dois, porque era o país sede. E aí entrou... Não, o Palmeiras ele entraria como campeão da Libertadores. Da Libertadores. Ele representaria o continente. Ô, Daniela Boaventura, Não era Então, dois representantes do país sede. a construção desse torneio, que era um torneio do J. Ávila, vamos dizer aqui o português bem claro, ele que montou esse torneio, vamos ver o que dá esse troço aí.
Quais foram os critérios do Mundial de 51 para convidar os times? Foram convites. Convites. Também não tinha um campeão sul-americano não tinha. e um campeão europeu. Não tinha falar de história. Eu tô me apoiando em 2 torneios. Aí você tem razão. Tem um torneio sul-americano pela Comembol e pela UEFA. O campeão da UEFA, quem que é esse? O campeão da Comembol, quem que é esse? E vocês dois medem força para ver quem é o campeão do mundo. É por isso que eu acho, eu não considero nem o de 51 nem o de 2000. Acho que o de 2000 era um torneio realmente experimental, não do ponto de vista técnico, vamos ver. Porque você pega o Real Madrid que veio jogar aqui, o Manchester, os caras não estavam nem aí pra esse negócio. Aí eles estão quando vão pro Japão. Mas aí também é problema dele. Isso aí também é problema dele. No Japão os caras também estão. Eu acho que esse não é o argumento pra você não reconhecer. A polêmica toda, o Daniela Boaventura, tem uma pergunta pra você que eu vou pegar agora. Mas a polêmica toda, ela poderia ser resolvida da forma mais simples do mundo. Mas não há interesse em resolver essa polêmica. A FIFA tem que resolver essa polêmica. Eu concordo com o Sormani. Já mandou isso desde 2011. Eu concordo com o Fábio Sormani quando ele fala a história precisa ser respeitada. Gente, o futebol em 1950 era um. Claro. O futebol em 2017 é o outro. O futebol hoje gera bilhões. Hoje você assiste jogos aqui, acolá. Você acompanha os times da Europa como se fossem sede aqui. Isso. Hoje, por isso que hoje você tem um fenômeno que tem a criançada aí que torce pro Manchester, pro Barcelona, pro Real Madrid e não torce pro time daqui. Por quê? Mudaram as coisas. Na época não. Era uma coisa mais amadora, mais primitiva, mais na boa vontade, mais com os voluntários. Não havia os profissionais. Então basta a FIFA resolver de uma outra forma. A FIFA se pronuncia de uma vez de forma categórica. Fala, olha, gente, em 1951 o Palmeiras foi campeão mundial. Ponto. Mas já fez isso, Benjamin? Não fez. Ele faz aqui. Você quando lê, você pega um documento que ele fala, é de âmbito mundial. Aí você pega o Jeremy Val que escreveu o negócio. Oficializa. Não quer nada. Você quer que legalize, é isso? Como diz o mano, bota no site, é isso, mano? Porque bota no site. Gente, em 1950, 1960, 1970, era outra história. Eu entendi que você O futebol não é tão profissional, não, o futebol era amador. Na década de 50, você falava pro teu pai que você queria ser jogador de futebol, ou não? O saudoso Gilmar dos Santos Neves, que não queria que ele casasse, lembra? A família da mulher dele, porque era jogador, era tido como vagabundo, não é? Sim. Nos anos 2000, o pai... Foi o que aconteceu comigo, era pra ter sido profissional, o pai não deixou. O pai hoje, ele faz questão que o filho muito mais seja jogador de futebol do que estude, o que é um absurdo. Tá certo? Na década de 70 o cara era surfista, era maconheiro e vagabundo. Hoje o cara é profissional, ganha dinheiro. O skatista, o jogador, então o mundo mudou. Jogador de pouco. Basta a FIFA acabar de uma vez por todas. Falar assim, tá aqui a taça, tá aqui documentado, acabou. Pois é. Agora Daniela Boaventura... Não, a taça tá lá, não precisa de taça não, a taça tá lá. Você entendeu? O Hélio Carlos Pereira fala aqui, por que o título do Palmeiras vale para a FIFA e o do Flamengo não? Gente, é isso que o Flamengo vale. Ninguém vai mudar a opinião de ninguém. A FIFA falou que de 2000 pra lá não era... mas o Mano acabou de dizer que a FIFA reconsiderou isso. Não é isso que o cara tá perguntando. O cara tá perguntando por que é que esse título do Palmeiras tem a chancela de Mundial e o do Flamengo tem Intercontinental? E tem o São Paulo, o Grêmio. Tinha alguém da África jogando aqui, 51? Não, 51 não. Só Europa também e Sul-América, América do Sul. Então, é igual o Intercontinental. Por que esse vai ter? A pergunta é inteligente. De quem que é? Agora eu já perdi quem é. Você também tem uma memória de galinha. Ele perguntou. Não, mas não é memória de galinha. Não dá, sabe quantas mensagens estão chegando aqui? Sabe quantos votos já tem na enquete? Não dá. Mas responda. Tem alguém pedindo pra mudar de assunto, não? Não. Pode falar. Não. Só pra saber. Bom, então responde você, Fábio Sormani. Por que o Mundial, segundo ele, do Palmeiras vale para a FIFA e do Flamengo então, não faz sentido. A pergunta dele é extremamente inteligente. Aliás, eu sempre falei aqui. Não tem ninguém que entenda mais de futebol nesse país. Responda, porque eu torcedor. Jesus! Quem deveria ter feito essa análise era o Flavinho, que é o promotor do programa. Ele que pega as respostas. Meritíssimo, diga lá, Meritíssimo. Essa pergunta foi boa. O que o senhor tem como resposta? É uma questão semântica, gente. E aí eu tô com o Benja. Eu acho que eram outros tempos. O futebol na África, na década de 60, não existia, né? Até na década de 80. Então, pra que você vai... Não, mas muito frágil, Sormani. Não, tinha a Copa Africana de Nações, Sormani, não, pera um pouquinho. Se você colocasse um time africano em 1981, quando o Flamengo foi campeão do mundo, pra jogar um campeonato, suposto campeonato mundial, o que ia acontecer?
Não sei, gente. São saco de pancada. É claro que, assim, olha, o futebol se desenvolveu nos últimos 15 anos, talvez, até pela FIFA ter aumentado a presença de clubes africanos e asiáticos na Copa do Mundo. Você vê, hoje a Ásia, por conta do seu poder econômico, já dá para fazer frente a times da Europa e da América do Sul. Né? Você pega time chinês que tem jogador, tá cheio de jogador brasileiro de seleção. Você pega times da Arábia que tá cheio de jogador. Então, não era assim. É claro que na década de 60, até a década de 80, para você apurar um suposto campeão do mundo, não faria nenhum sentido pegar um time da África e um time da Ásia Flavinho, ficar jogando. Vamos dar uma parada aí, porque por falar em Palmeiras, nós vamos ver o Eduardo Batista ao vivo lá na Academia do Futebol do Palestra. Vamos lá. Dar uma oportunidade a todos. Né? A gente tem um time mais encaixado, né? uma escalação mais encaixada. E a gente sabe qual é. Né? Então a gente tem trabalhado, né? Mesmo que não jogou, trabalhou aqui, a gente bateu. Né? E agora não tem mais volta, né? Agora são 2 jogos e não tem o depois. Então, aumentar um pouquinho a concentração, né? A chance que tiver tem que serem convertidas, né? Para você, né? não se lamentar depois. Então, eu acho que esses 2 jogos aumentam o nível de concentração, né? Aquela equipe que a gente entendeu que tem o seu melhor encaixe vai ser a que nós vamos colocar em campo. Né, e aí fazer uma equipe forte para poder classificar para a próxima fase. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. A gente falou muito das lembranças do seu pai em relação ao Novo Horizonte, Novo Horizontino. Eu queria saber das suas lembranças pessoais daquela época. Você ia muito nos jogos, você acompanhou muito de perto o trabalho dele. Quais são as suas principais lembranças daquele período em Novo Horizonte? Eu ainda, naquela época, eu estava no sub-20 da Ponte Preta, se eu não me engano. Né, fazia faculdade, eu não pude acompanhar muito. Eu fui nos jogos finais. Né, no jogo na semifinal, se eu não me engano, acho que contra a Ferroviária eu acompanhei. Né, as finais contra o Bragantino eu fui. Então eu fui muito pouco a Novo Horizonte, mas acompanhei o trabalho, estando sempre com meu pai. Né, e a gente pôde viver toda aquela atmosfera. Né, hoje acho que até o time é outro, o clube é outro, né, mudou. Né, mas é uma cidade que, né, a gente guarda muito carinho por ela. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Esse jogo do fim de semana é o primeiro mata-mata aí do Palmeiras no ano. Queria saber o que isso acrescenta para você de dificuldade até para preparar o time, até porque você acabou de falar que exige mais concentração. Queria saber se você vê o Palmeiras aí preparado para esse primeiro mata-mata que deve ser, digamos, um norteador até do restante da temporada. Sim, importante. A gente tem alguns mata-mata, até porque nós temos uma Libertadores que se decide no mata-mata também. E a gente tem preparado isso, a gente vem falando com eles, né, que depois do jogo da Ponte Preta era outro campeonato, né, e são jogos decisivos, então tem que ter um apelo de concentração maior, tem conversado, temos preparado a equipe, a gente vê uma equipe muito madura em campo, né, o que é importante para esse tipo de jogo, e você fazer o segundo jogo em casa, acho que isso aí talvez seja o mais importante para você poder decidir em casa, né, dar uma tranquilidade melhor para você jogar fora a primeira e poder resolver sua situação em casa. Edu, queria que você pudesse me falar um pouco sobre o campeonato, né? O Campeonato Paulista ele sempre serviu numa reserva de mercado, né? Termina o Campeonato Paulista, vários jogadores saem para a Série B, Série A. O ano passado teve o Audax, que municiou aí pelo menos com 5 jogadores em times grandes. O que você viu do campeonato desse ano, dessa primeira fase? Assim? O que você viu dos times do interior? Teve uma evolução técnica? Esse ano, tecnicamente, foi inferior ao ano passado? O que você pode observar sobre o campeonato desse ano? Eu achei, em nível individual, eu acho que ano passado tinha mais atletas surgindo. Você falou do Audax, o Red Bull abasteceu 3 jogadores para a Ponte Preta que disputou a Série A, né? Que foi o Meia, o Galhardo, foi o Roger, não, desculpa, 2 só, e o Potka que veio da Linense. Né? O Audax, mais 4, 5 jogadores, né? Teve mais jogadores de Série B, então eu via mais novos talentos surgindo. Esse ano tem, mas menos que o ano passado. Esse ano eu vi equipes mais organizadas. Né? O nível de organização foi melhor que o do ano passado, mas em nível de novos talentos, de abastecer o mercado Série A e B, né? O ano passado ele foi mais qualificado.
Eduardo, só ainda a questão da comissão técnica, quanto tem de vantagem o fato da comissão hoje ser formada, né, por pessoas que não foram assim treinadores desde o início? Você foi preparador físico, Pedro analista de desempenho. Isso traz alguma vantagem para você conhecer o todo e usar isso aqui? Eu acho importante, né? Eu trabalhei 20 anos, né, do lado, numa função que você participa diretamente de todas as decisões, né? Às vezes um pouco menos da parte tática, né? Mas participa dos trabalhos técnicos, da confecção dos trabalhos, de decisões extracampo, né? A nível de gerência de grupo, né? Você tem um exemplo do dia a dia e aí no futebol as coisas se repetem, né? Então isso aí me ajudou demais e ter estado do lado de um treinador que por 10 anos abriu o livro, né? Discutiu tudo comigo, sempre sentou, sempre me deu, dentro das suas decisões, ele deu o que ele queria com aquilo, né? E isso fez uma escola importante. O Pedro é um cara que eu já conheço há alguns anos, né? É um cara taticamente de um alto conhecimento, né? Poucos, né, no mercado tem o conhecimento tático que o Pedro tem, né? Isso eu conheço né, ele veio do América e nós quando eu estava no esporte, nós puxamos ele do América para o esporte, né? Ele veio contratado como analista e quando eu fui promovido a treinador, na hora eu trouxe ele do meu lado. Então são pessoas que respiram futebol, que vivem, conhecem o futebol na essência e a gente junta tudo isso, né? Tem o Claudinho aqui que veio meio que da casa, meio que comigo, né? Teve uma anuência minha para vir também. Então são caras importantes que juntando tudo, né, dá um conhecimento, dá uma base boa para estar aqui no Palmeiras. Daí vocês estão ouvindo aí um trecho aí do Eduardo Batista.